Satisfação muito grande, um orgulho convidar nosso próximo painelista. Como um todo, essa provocação dentro da inovação, uma fala muito forte. Gostaria de convidar Luciano Ciani. Luciano é executivo com mais de 20 anos de experiência na mineração. Atualmente é consultor sênior do Grupo de Recursos Naturais da Accenture, consultor e membro de conselhos Valorec na França, consultora Barbosa Mello no Brasil, O9 Solutions nos Estados Unidos. O painel nosso de trade-offs na mineração e estratégia para maximizar valor gerado pela inovação. Como é que faz para equilibrar, Ciani, essa agenda de resultados de curto com visão de longo prazo e fazer a turma manter a grana, mesmo na época do aperto? Tem problema que é meu, tem problema que é seu. Satisfação grande tê-lo aqui. Obrigado. Viu? Energia alta, muitos reencontros. Bem, por que inovar na mineração vale a pena? Esse é o tema do encontro, né? Valer a pena significa dedicar, muitas vezes, dinheiro, gente. E existe um desafio aqui na sala, que é falta de dinheiro e falta de gente. Nos últimos 4, 5 anos, essa inflação do pós-pandemia aumentou os custos em 40%, 50%. Então, aposto que todos vocês estão vivendo em programas de redução de custo e falta dinheiro, às vezes, para investir em tecnologia, investir em inovação. Além disso, foi feito um investimento grande nos últimos anos de inovação em tecnologias. Hoje nós temos centros de operações integradas belíssimos, com telas imponentes, nós temos sensores monitorando a saúde dos nossos ativos, mas, às vezes, o retorno foi aquém do esperado. Então, muitas vezes, no C-Level, nas diretorias, existe um receio de comprometer, especialmente nesse ambiente, mais dinheiro. De que inovação que nós estamos falando? Por exemplo, vocês ouviram aqui o Bitar falar do desenvolvimento do briquete verde, que demorou 20 anos, ou o Rodrigo mencionar o início lá de Samarco, né, com a concentração de minério. São inovações marcantes em escala industrial, mas que, sim, demandam muitos recursos, e muita paciência e muito tempo. Do outro lado, nós temos a inovação, eu não vou dizer que ela é menor ou pequena, mas é aquela inovação do dia a dia, que quase se assemelha a uma melhoria contínua que as equipes desenvolvem. Então, por exemplo, é uma câmara de infravermelho com um software associado para poder operar o caminhão de estrada sob neblina, é um novo, estou vendo o Marcelo aqui, um novo polímero, por exemplo, feito a partir de reciclagem de garrafa PET para cobrir pilhas de minério, para impedir a emissão de particulados para a comunidade. Essas inovações são muito importantes, mas elas também não mudam o jogo, elas não são disruptivas. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês de uma inovação no meio do caminho. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma onda de muitas ideias, principalmente ainda oriundas da revolução digital, que têm o potencial, que estão sendo, nesse momento, experimentadas, prototipadas, adaptadas para a mineração e que têm o potencial de transformar profundamente alguns processos chaves de negócio. Então, não é nem a inovação muito grande de 10 anos de desenvolvimento e nem aquela muito pequena, que é necessária, mas não muda o jogo. 3 processos eu queria chamar a atenção aqui, que são objeto desse tipo de inovação. O processo de manutenção, o processo de gestão da cadeia de produção e o processo, esse pode surpreender alguns, de implantação de projetos de licenciamento ambiental. Vamos começar pela manutenção. A manutenção talvez seja a maior dor das empresas de mineração. E ela está por trás do desempenho dos ativos, está por trás da capacidade de produção, está por trás da produtividade. Quem aqui não sabe que aquela estatística famosa de que o operador, o mantenedor, com ferramenta na mão, na frente do equipamento, representa só 20%, 25%, no máximo 30% do tempo dele. E aí ele não consegue fazer a preventiva, e aumenta a corretiva, e vem o backlog de manutenção, e os ativos performam mal, aquele ciclo vicioso. Hoje, existem formas... Um grande ofensor para esse tempo de ferramenta é a falta de sincronia no programação da manutenção. Você não consegue trazer as equipes, as ferramentas, os componentes, as autorizações, todas ao mesmo tempo, para frente, para promover o trabalho no momento adequado. Existem hoje ferramentas que estão sendo adaptadas para que você faça exatamente, digitalmente, a gestão da força de campo da manutenção, obtenha feedback em tempo real do que está acontecendo no campo, otimize com inteligência
essa programação de forma a extrair o máximo das equipes mantenedoras. E, aliás, esqueci de comentar, essa onda que está ainda de ferramentas digitais está sendo turbinada, é óbvio, pela inteligência artificial. Outro ponto importante para a manutenção é a liberação da frente de trabalho, por exemplo, pelas equipes de saúde e segurança, depois da análise de risco da tarefa. Existem ferramentas, hoje, que foram desenvolvidas, ainda não foram adaptadas plenamente para a mineração, estão começando a ser introduzidas lá fora, e aí no Brasil ainda não existem, para fazer justamente a gestão de riscos críticos e não terceirizar para o time de saúde e segurança, mas permitir que cada mantenedor seja responsável e possa fazer os seus checklists a partir de bibliotecas que têm milhares e milhares de situações e toda uma experiência, e está na mão, um copiloto na mão do mantenedor para ele fazer a análise de risco da tarefa de uma forma muito mais rápida e ágil, deixando para a turma de saúde e segurança realmente as tarefas muito mais críticas. Isso já está disponível. E, por fim, na manutenção, nós temos o sonho, o santo graal, que nesse momento tem várias provas de conceito, muita gente perseguindo, que é o famoso copiloto para o mantenedor, que é aquele sonho de que a inteligência artificial generativa leia todo o manual do equipamento, conheça o histórico de intervenções, conheça o histórico de desempenho, e na hora que o mantenedor estiver na frente do equipamento, a inteligência que vai orientar qual é a intervenção que é necessária. Então, tudo isso está acontecendo com grande potencial para transformar o processo de manutenção. O processo de gestão da cadeia de produção. Esse eu estou falando aqui, naturalmente, mina, beneficiamento, pátio de produtos, carregamento, transporte, descarga, blendagem, recuperação, carregamento no navio. Também as ferramentas digitais estão permitindo hoje, junto com a inteligência artificial, ter uma reação em tempo real muito mais ágil, otimizando o processo. Por exemplo, no sistema de despacho, né? Imagina que quebra uma escavadeira ou que começa a formar uma fila de caminhões que não estava prevista. Hoje em dia, as ferramentas de despacho acopladas à inteligência artificial podem otimizar em tempo real e ganhar produtividade na movimentação de mina. Quando se olha os pátios, por exemplo, nos portos, o problema da blendagem, quais as pilhas, onde você vai formar as pilhas, que máquina você vai usar para fazer a formação da pilha, que máquina você vai usar para recuperar, para manter a taxa de carregamento do navio, né? Existem também gêmeos digitais e hoje ferramentas que estão sendo experimentadas para tornar esse processo automático e inteligente. E, por fim, naquelas indústrias que têm uma cadeia mais longa, por exemplo, que vão até o consumidor, como no caso de fertilizantes, existe um problema que talvez não seja o problema do que eles chamam de intraday, do diário, mas um problema de uma natureza maior, que é como otimizar, para fins de criação de valor no negócio, toda essa cadeia. Que produtos você vai produzir, como você vai distribuir, que canais você vai usar, em que pontos de armazenagem você vai deixar, que quantidade de produto. Isso com os preços de mercado variando a todo tempo. Então, essa simulação das variações na demanda, com tudo que vem acontecendo na cadeia produtiva, onde que elas se encontram para maximizar a margem do negócio e fazer todas as simulações em tempo real, e já havia até a possibilidade de simular qual é a programação, o plano de longo prazo, que minimiza, por exemplo, a pegada de carbono, que minimiza o consumo de água, tudo isso também são ferramentas que hoje as pessoas estão mexendo. Então, a gestão da cadeia de produção está em franca ebulição por conta dessas ferramentas digitais em tempo real, com inteligência artificial colocada em cima. E, por fim, o processo de implantação de projetos, esse, então, é mega arcaico. Com exceção da parte de construção, onde as construtoras já usam o BIM, a construção digital, os processos de FEL1, FEL2, FEL3, pré-viabilidade, viabilidade, eles têm muitas interfaces, muitos gates, muitas equipes envolvidas, ainda que a organização seja uma só, muitos handovers, muitas disciplinas que têm que ser coordenadas e muito retrabalho. Porque se você mexe, por exemplo, na área de disposição de rejeitos no projeto, você tem que, automaticamente, a pessoa que desenha os acessos tem que mudar os acessos e talvez gere a necessidade de suprimir um pouco mais de vegetação, e o cidadão que está preparando o EIA-RIMA e mandando para fazer a LP não foi avisado disso. E aí, lá na frente, o órgão ambiental recebe a informação, volta, faz a pergunta, a resposta é incompleta. O que a mineração tem feito hoje é começar a importar técnicas que foram desenvolvidas na indústria aeronáutica, na indústria automobilística, para reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos.
São ferramentas basicamente de colaboração, de workflow, onde você cria um gêmeo digital do projeto em toda a sua cadeia e permite, novamente, que todos os nós e interdependências do projeto sejam conectados em tempo real. Então, se há qualquer modificação em qualquer aspecto do projeto, todas as outras disciplinas elas vão ficar sabendo instantaneamente as mudanças que têm que ser implementadas. E aí, agora, voltando à inteligência artificial, e colocando a inteligência artificial em cima, o processo de licenciamento ambiental, por exemplo, existem ferramentas e testes onde a inteligência lê o relatório de impacto ambiental que está sendo produzido, compara com o termo de referência do órgão e detecta onde estão os gaps proativamente, para evitar aquele vai e vem com o órgão onde você perde tempo. Então, novamente, muita coisa acontecendo envolvendo ferramentas digitais nesse processo que é tão importante. Então, vocês vejam, esses 3 processos, nós não estamos falando de coisas que levam 10 anos e nem coisas pequenas, são impactos reais que a onda digital em curso pode ter sobre o negócio da mineração. E vocês se perguntam, mas onde eu busco essas ferramentas e essas iniciativas? Aqui eu faço um convite, um elogio também ao MineHub, que também é um centro não só de contato com o ecossistema das startups de inovação, mas também um centro de contato com os fornecedores e parceiros de negócio. Vamos lembrar que a inovação na mineração não é só da mineradora, é a inovação de toda a cadeia de bens e serviços que suporta a mineração. Então, existem coisas fantásticas acontecendo nos fornecedores de equipamentos, nos fornecedores de serviços, nos provedores de tecnologia, que precisa ser melhor conhecida por nós. E aí, uma sugestão para vocês. Em muitas empresas, essa relação com o ambiente externo, ela ainda não tem o grau de prioridade necessário. A relação com os provedores de tecnologia ainda é fundamentalmente gerida pela área de tecnologia de informação. A relação com os fornecedores de equipamentos ainda é fundamentalmente gerida pela área de suprimentos e precisa de uma coordenação de mais alto nível. Comitês de inovação funcionam muito bem, juntando o pessoal de P&D, de engenharia, de tecnologia da informação, de suprimentos. Uma estratégia de inovação muito clara também ajuda. O que é uma estratégia de inovação? Todos vocês têm os seus planos estratégicos, com seus pilares, as suas diretrizes. E nós conhecemos aí as dezenas de, para usar um linguajar aqui, campos de batalha da inovação. Eficiência energética é um, redução de consumo de água é outro, tratamento de rejeitos é um terceiro, caminhões autônomos é um quarto. Então, a companhia, olhando para os seus pilares estratégicos, olhando para os campos de batalha de inovação, ela pode escolher quais são aqueles campos de batalha onde eu quero ser para usar o termo do guia, um seguidor, mas um fast follower, aquele que, assim que tiver alguma novidade, eu vou, experimento e vou em frente, porque ali eu quero estar na ponta. Quais são os campos de batalha que, eventualmente, eu não tenho problema de ficar um pouco para trás. Eu quero ser, para usar o termo em inglês, um late adopter, que é quando a coisa estiver consolidada e bem sedimentada, aí eu vou lá e compro uma solução comercial, eventualmente. Então, isso tudo ajuda muito. Por fim, voltando à nossa pergunta original. A ideia que eu queria deixar com vocês aqui é que a inovação não é só trazer uma solução inédita para um problema que ainda não foi resolvido. Ela também é usar ideias que estão circulando, adaptá-las, experimentá-las e trazê-las para a realidade do setor de mineração na busca de resultado. Essa difusão de inovação é muito importante. A transformação digital não se esgotou. Nós estamos na crista de uma grande onda de novas ferramentas que surgiram nos últimos 18 e 24 meses, potencializadas pela inteligência artificial, e as recompensas, não tenho dúvidas, vão ser muito grandes. Por isso, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que inovar na mineração, sim, vale muito a pena.